Olá, dando continuidade ao nosso curso, eu quero conversar com você agora sobre um dos fatores que mais influenciam negativamente, destruindo as relações. Relações muitas vezes até consideradas sólidas, são destruídas por esses fatores, que são fofocas, mentiras e palavras ofensivas. Olha que interessante. É a primeira dica que eu quero dar para você no início dessa aula. Veja só, comunicar-se é algo fundamental para qualquer pessoa. Agora você deve entender que outras pessoas são, de uma forma ou outra, alvos da sua comunicação. Portanto, cuidado ao falar sobre os outros, pois você pode estar criando situações que serão difíceis de serem superadas. Nunca subestime o poder das palavras e entenda que você deve tratar aos outros como gostaria de ser tratado. Essa é a primeira dica que eu dou para você. Nós não temos a noção exata, a dimensão exata de quanto nossas palavras influenciam as outras pessoas, tanto positivamente quanto negativamente. Vamos falar um pouquinho sobre as palavras. Como são poderosas as palavras, né? As palavras constroem, as palavras destroem, mesmo assim nós as usamos sem o mínimo cuidado muitas vezes. Controlar a linguagem, domar a língua, é um dos desafios mais importantes que nós enfrentamos. Quantas vezes nós controlamos um monte de coisa na nossa vida, controlamos ações, controlamos decisões, controlamos até outras pessoas, mas controlar a língua, gente, é um desafio muito grande e muito difícil de ser superado. Quais são as barreiras que existem na comunicação, no relacionamento? A boa comunicação é essencial ao nosso relacionamento. Não existe um bom relacionamento se não houver uma boa comunicação. E é por isso que mentiras, fofocas, palavras ofensivas são tão prejudiciais, pois elas bloqueiam a comunicação e levantam enormes barreiras nos relacionamentos. Quais são os segredos da boa comunicação? Primeiro, para você obter vitórias sobre o hábito de mentir, fofocar e xingar, é fácil? Não, não é fácil. É um exercício constante, é uma substituição constante de pensamentos bons. Você coloca pensamentos bons no lugar de pensamentos ruins e esse é um exercício constante mental que você faz. Então a primeira dica para você evitar de mentir, xingar e fofocar é ouvir mais e falar menos. Diz um ditado, se não me engano, maia, que diz assim que Deus criou o homem com 2 ouvidos e uma boca. Isso em si já diz que nós devemos ser muito mais ouvintes do que falantes. Tá? Devemos dedicar muito mais tempo a ouvir do que a falar. A pessoa que pensa para falar ou que fala pouco, normalmente ela se dá melhor do que as outras pessoas que falam demais, né? Porque ela vai falar muito menos coisas erradas, muito menos besteira do que normalmente aquele que fala demais. Outra dica, quando você estiver conversando com alguém, olhe firmemente para a pessoa e com um olhar de compreensão, um olhar de acolhimento. Isso é muito bom, isso deixa o outro mais à vontade e se sente valorizado ao expressar, ao compartilhar as ideias dele com você. Não permita que a sua mente vagueie enquanto alguém está conversando com você. Tem gente que conversa com o outro, ele está ali de corpo presente, mas a mente dele está lá em Marte, está lá em Vênus, está lá em Saturno, enfim, está num outro planeta. Né? Então, essa é uma atitude que nós não devemos praticar na nossa vida. Quando você estiver conversando com alguém, seja aquele ouvinte atencioso, desenvolva aquilo que nós chamamos de escuta ativa. Demonstre interesse pelo que o outro está falando com você. Concentre-se no que o seu interlocutor está dizendo e na forma como ele está dizendo. Observe como ele ou ela
gesticula as mãos, gesticula os ombros, o corpo, enfim, se gesticula para se comunicar, para se expressar. E procure notar o seu tom de voz e a velocidade com que essa pessoa está falando. E a regra de ouro, que eu já falei, né? E também é um texto que está nos evangelhos: trate os outros como quer que os outros tratem você. Essa é a regra básica. Você gosta de ser ouvido, você gosta de ser respeitado, você gosta de ser acolhido nas suas palavras, as suas opiniões, né? Você gosta que elas sejam respeitadas. Então desenvolva isso também com as pessoas. Trate os outros da mesma maneira como você gostaria de ser tratado. E sempre dirija-se a outra pessoa com respeito e cortesia, não importa quem seja, se ela é rica, se ela é pobre, sua cor, sua religião, não importa. Tenha sempre respeito e cortesia para com essa pessoa. Fale com clareza e em tom audível para ser bem compreendido. Essa questão do falar, gente, ela é praticável. Quanto mais você pratica abrir bem a boca para se comunicar, falar palavras com clareza, o tom de voz, tudo isso é prática, é praticável. Ou seja, quanto mais você pratica, melhor você vai ficando nisso, tá bom? Decida desenvolver suas habilidades comunicativas para evitar conversas nocivas. Sabe, essa coisa de falar besteira, palavrão, piadas sujas, coisas desconfortáveis, isso deve ser eliminado do nosso comportamento. E quanto mais a gente pratica uma comunicação saudável, uma comunicação clara, uma comunicação que edifique as outras pessoas, melhor a gente vai ficando nisso, tá? A língua é uma espada de dois gumes. Use-a com sabedoria. Você pode usar a sua língua, as suas palavras, para edificar e para destruir, conforme nós vimos lá no início. Com as suas palavras você pode deixar alguém muito confortável, muito bem, se sentindo bem perto de você, ou você pode deixar também a pessoa muito desconfortável, querendo sumir literalmente da sua presença. E aí eu apresento algumas questões para você pensar e para você conversar com alguém sobre isso, tá? A primeira questão é: como você reagiria se alguém viesse até você para contar uma fofoca deliciosa sobre alguém de quem você não gosta? Como você se sentiria? Como sua resposta seria diferente se a fofoca fosse sobre o seu melhor amigo? Então veja, a pessoa chega para contar uma fofoca para você sobre alguém que você não vai com a cara. Como é que você se sentiria? Ai, que delícia falar mal dessa pessoa, né? Ou saber essa fofoca dessa pessoa. Agora, se essa pessoa fosse o seu melhor amigo, qual seria a sua reação? Para pensar nisso, tá? Outra questão: o que é fofoca? Como isso pode afetar, primeiro, a pessoa que é alvo desses mexericos e como a fofoca pode afetar o próprio fofoqueiro? Como? Tá? Para pensar nisso. A outra questão: se alguém passa adiante algo verdadeiro sobre a outra pessoa, isso quer dizer que não é fofoca? Gente, nós temos um conceito muito errado, muitas vezes, de fofoca. Fofoca não é só aquilo que é mentira a respeito de outra pessoa. É aquilo que é verdade também, mas que não tem necessidade de ninguém ficar falando sobre, tá? Então, verdade dita, passada adiante, também pode ser fofoca, ok? Como você lidaria com uma pessoa que insiste em falar palavrões e palavras ofensivas? Qual é a sua atitude para com ela? Já parou para pensar nisso? E quais são os segredos de uma boa comunicação? Quais são os segredos? Que você possa pensar sobre isso e desenvolver essas características de uma boa comunicação para você se dar bem nos seus relacionamentos interpessoais. Já já eu volto com a aula